Elizabeth Jacinto quase que não precisa de apresentação. Trouxe-nos os seus fatos do deserto, um cartão de visita deste tamanho. Nós conhecemos-la há muito tempo, não é nós, é os portugueses todos, têm estado sempre lá fora, mas tudo começou há uns anos atrás, porque tu és professora de Geografia. Sim, essa é a minha formação de base. Foi assim que eu comecei, a minha carreira profissional foi a dar aulas. Só que depois houve ali um momento em que as coisas todas mudaram, houve ali o clique e eu substituí as aulas pelo todo-terreno e pela competição e pelo desporto e filo durante muitos anos de uma forma séria, de uma forma muito profissional, inclusive deixei de dar aulas. Tiveste alguma saudade dos teus alunos? Sabes que eu costumava dizer às pessoas que havia dois momentos da vida em que o tempo passava sem eu dar por ele. Um deles era quando eu estava a dar aulas e o outro era quando estava a andar de moto. E de facto eu sentia muito bem, gostava imenso de ensinar, gostava imenso do meu convívio com os miúdos e era uma profissão que me realizava em pleno. Portanto, não foi por não gostar de ensinar que eu pus a geografia para trás das costas. Foi porque de facto a competição e o todo-terreno ocuparam um espaço tão importante na minha vida que eu não consegui resistir e fui por aí fora. Elizabeth, tu nasceste no Montijo, tens este percurso de montar e depois também do caminhão, mas mais tarde, quase no fim da entrevista, nesta conversa que nós vamos ter, já estou a fazer aqui umas perguntas de alunos, para ver como é que está aí a tua perspectiva de responder a estas crianças. Okay. Mas tu tinhas alguma experiência de moto? Não, portanto, eu tirei a carta de moto bastante tarde, já tinha 21, se não me engano, foi quando tirei a carta de carro também, decidi tirar a carta de moto. E só depois é que comprámos uma moto lá em casa para os dois, para mim e para o meu marido, e eu comecei a usar a moto como meio de transporte na cidade, porque tínhamos a moto e o carro, e ele ia para o emprego todo engravatado, ia de carro e eu ficava com a moto, então em vez de ir de autocarro comecei a usar a moto como meio de transporte. E foi assim, a graça é que era uma moto tipo motocross, o guarda-lamas assim um bocadinho subido, pela graça disso inscrevi-me no clube Todo o Terreno, comecei a receber os folhetos a anunciar os passeios e um dia decidimos mesmo ir fazer um passeio, numa altura em que o Jorge, achando que um homem não anda de 125, tinha comprado uma moto maior para ele, então cada um já tinha a sua moto. E foi assim que nós começámos de facto com a brincadeira das motas como meio de transporte, depois nos passeios e só mais tarde é que veio a competição. Já eu tinha 27 anos, portanto não era a altura de começar nenhuma carreira desportiva, era a altura exatamente de terminar, mas foi algo que apareceu na minha vida muito por acaso, portanto não foi planeado nem mas foi mesmo o início de uma grande carreira, porque no fundo tu acabas por representar as mulheres deste país, e estamos a falar no dia 8 de março, o Dia da Mulher, não é? E tu amavelmente conseguiste estar aqui connosco no Centro Comercial da Portela para fazermos esta conversa, mas as motas realmente ainda eram um mundo um bocadinho masculino. Eu acho que ainda posso dizer que ainda são. Pouca coisa mudou realmente ao longo destes anos. Havia muito poucas raparigas a correr na altura, 1, 2, 3 no máximo, e foram tudo raparigas que fizeram 1 ano ou 2 no máximo e que desistiram, portanto não fizeram uma carreira como eu consegui fazer. É claro que o meu ponto forte, devo admiti-lo aqui, foi o facto do meu marido fazer equipa comigo e estarmos sempre juntos, e portanto isso tornou-me mais forte a mim própria e permitiu-me ultrapassar uma série de adversidades, mas na realidade o facto de ser um meio muito masculino levantou-me imensos problemas, imensas dificuldades, mas na altura eu estava tão centrada em mim própria porque o todo o terreno era um desafio muito grande, foi uma descoberta de mim própria, descoberta daquilo que eu era capaz de fazer, até onde é que era capaz de ir, e isso era um desafio muito grande porque eu, tal como todas as raparigas da minha geração, fomos ensinadas a ser fracas, a ser inseguras, a ter que pedir ajuda, a não ser capazes de fazer nada sozinhas. E eu cresci e cheguei ao início da minha vida adulta com esses sentimentos todos. E quando comecei a andar de moto, comecei a perceber que tinha que enfrentar os meus medos se queria andar com os rapazes e que ao ultrapassá-los eu me sentia muito melhor, me sentia muito mais feliz, sentia-me realizada e que na maior parte desses medos e dessas inseguranças eram imaginação da minha cabeça, que não eram reais e que eu podia facilmente lidar com eles. Portanto, a educação que nós temos condiciona muito a nossa maneira de estar e a nossa maneira de enfrentar a vida. Eu acredito que a maior parte das mulheres vira às costas a muitos desafios e muitos sonhos, porque foi ensinada que isso não era para ela, isso era para os homens, e os homens é que são fortes e os homens é que são capazes, o que não é verdade. Há muitas mulheres que chegam frustradas ao final da vida, enfim, dedicam a sua vida à família e pouco mais,
mas pode-se fazer muito mais, pode-se ir muito mais longe, e isso é que é importante. Mas estamos a dar o salto, não é? A minha filha, as netos, as crianças dos 14, 15 anos já pensam de outra maneira, já fazem tudo. Já. Nós chegámos a uma fase onde se começou a falar nestas questões das diferenças de género, o que é diferente entre os homens e as mulheres e porque é que há portas que se fecham aos homens e portas que se fecham às mulheres e outras que se abrem e ambos os géneros não têm as mesmas igualdades de oportunidade. E o facto de se começar a falar nisso é muito bom porque nos permite questionar as coisas, permite levantar questões, refletir sobre os assuntos. Porque é que a gente diz isto aos rapazes e diz aquilo às miúdas, não é? Porque é que não reagimos da mesma maneira? Porque é que uma mãe educou o filho e a filha de uma forma diferente? Na realidade, nós fomos educados a educar como as nossas mães nos educaram a nós e os nossos pais, as nossas avós educaram as nossas mães e por aí fora. E ninguém ensina ninguém a educar e, portanto, nós fazemos as coisas seguindo o exemplo dos nossos antepassados e nem sempre é a melhor forma. E, portanto, o facto de nós agora falarmos muito nestas questões de género faz com que a gente repense, não é? Porque é que eu digo à miúda vai pôr a mesa e o rapaz vai comprar o jornal? Hoje em dia já não se compra o jornal também. Mas na minha geração era assim que as coisas se faziam. E, portanto, se nós começarmos a questionar, se calhar a resposta vai ser diferente daquela que a gente sempre pensou, sempre teve na nossa cabeça ao longo da nossa vida. E isso é que é interessante. Eu acredito que ainda vai passar algumas gerações até que a sociedade mude realmente, mas é um passo. É uma abertura. Dá-se um passo de cada vez e a partir daí fazemos o nosso percurso. E um passo foi aquilo que tu deste. Tu começaste por fazer provas nacionais, depois atravessaste a fronteira e foste até a Espanha, foste conquistando lugares e de repente aquela miúda que era professora e que afinal tem uma moto maior do que ela, consegue chegar ao pódio e depois chegamos a um Paris-Dakar, que é assim o sonho de qualquer motar, calculo eu. Como é que foi essa decisão? Foi o desafio. No princípio, como eu costumo dizer, eu tinha medo de tudo. Parece andar devagar, curvar para a direita e curvar para a esquerda, não é? Tudo me intimidava. Depois percebi que era capaz de fazer. E fui fazendo provas cada vez maiores, cada vez mais difíceis. E um dia dei comigo a olhar para a televisão e ter aquele sentimento de dizer assim, não, eu sou capaz de fazer uma prova grande e difícil como o Dakar, eu sou capaz de andar com uma moto pesada e grande, que eu sempre quis motas pequenas. Quantas vezes o teu peso? Exatamente, vezes 200 quilos, 200 quilos de moto, não é? Pesas para aí 40, exatamente. Portanto, e foi nesse momento que foi um grande desafio, eu senti-me crescer nessa altura, não é? Senti que tinha ficado mais alta e mais forte, só com a ideia de achar que eu era capaz de fazer. E a partir daí foi arregaçar as mangas e tentar pôr um projeto de pé, onde no início parecia fácil, rapidamente eu consegui patrocínio para pagar as inscrições e patrocínio para uma moto para levar para o Dakar, mas depois as complicações vieram todas a seguir. E o meu primeiro Dakar foi uma história extremamente difícil, uma história extremamente dura, e no final, eu quando cheguei a casa e o facto de eu ter desistido, vim para casa extremamente frustrada, porque eu nunca, durante a minha preparação do Dakar, nunca tinha acreditado, nunca pus a mim própria a hipótese de não chegar ao fim. Eu acreditava seriamente que ia chegar ao fim. E a minha maneira de estar era o que é que eu preciso para chegar ao fim do rally. E quando eu de repente estou comigo no meio do deserto, no meio das dunas, com uma avaria na moto que não era capaz de resolver, aí foi um choque enorme eu perceber que tinha que desistir, tinha que voltar para casa. E foi extremamente duro. E pela única vez na minha vida eu tive aquela sensação de me querer fechar em casa, não querer ver ninguém, não querer... Uma solidão. Me querer fechar porque achava que tinha enganado as pessoas, tinha defraudado as pessoas que tinham acreditado em mim. E lembro-me daquela altura ter começado a desfolhar as revistas e jornais e ler um artigo de jornal em que o jornalista dizia que não acreditava que eu fosse capaz de chegar ao final do rally de forma nenhuma. E isso constitui um desafio muito grande para mim. A partir daí eu percebi que de facto as pessoas não acreditavam em mim. Se calhar havia duas pessoas no mundo que acreditavam, que era eu e o meu marido, e por essa razão eu achei que era o meu grande desafio provar a toda a gente que eu não era uma desmiolada, que não era uma irresponsável e que estava ali porque acreditava no meu projeto. Claro. E portanto, a partir daí eu nunca mais desisti enquanto eu não consegui concretizar e depois foste-nos, faz favor, isto é em direto, portanto, e aqueles senhores se calhar também querem faz favor de nada. O grande desafio sempre não é com os outros, é contigo própria. Foi sempre comigo própria, exatamente. Era ver o que é que eu era capaz de fazer, onde é que eu era capaz de chegar. E depois eu descobri coisas muito giras sobre mim própria, sobre a vida, ao dar resposta a estes desafios. Portanto, eu tinha sempre vontade de ir mais longe e fazer mais coisas, porque foi um mundo de descoberta.
Depois, mais tarde, percebi que aquilo que eu ia descobrindo também já estava escrito nos livros, não é? Mas a mim ninguém me tinha ensinado nada. E por não me ter ensinado, o facto de ser eu a descobrir, para mim foi uma conquista enorme e deu-me um gozo enorme fazer toda esta carreira. E depois tiveste aqui um grande percurso nas motas, com títulos, de repente passaste a ser a rainha do Dakar, não é? Venceste francesas, que já tinham aqui um currículo, não é? Que tu eras uma novata, que estavas ali e com poucos recursos também. Com poucos recursos. O que é que foi difícil nestas travessias do deserto? Era estar sozinha, muitas horas na moto, cansaço, dormir, não tomar banho. Tudo isso torna o Dakar muito difícil. O Dakar é uma prova muito grande, mas eu acho que o que torna extremamente violenta aquela prova são as nossas condições de vida. Para mim, particularmente, houve algo que me massacrou sempre muito, principalmente nas primeiras edições, na primeira, acima de tudo, que foi o sentimento de solidão. Eu trabalhei muito, esforcei muito, fiz 30 por uma linha para conseguir criar as condições para estar no rally. E quando o rally começa, eu de repente senti-me completamente sozinha. E foi tão duro, eu não conhecia aquele sentimento, sozinha nas minhas decisões, nas minhas opções, no terreno. E foi tão duro. E quando eu depois consegui criar condições para ir com outro piloto, fiz 2 Dakars acompanhada, em equipa com outro piloto, eu ganhei uma energia enorme, porque aquele sentimento de solidão era tão desgastante. Porque era aquela situação, então e se eu cair no deserto e se ninguém passar ao pé de mim, se eu estiver sozinha, se ficar inconsciente, se ninguém passar para me ajudar, e tudo isso desgasta imenso. Mas há um grande apoio, de qualquer das maneiras. Sim, mas é relativo. Mas nós estamos sozinhos no deserto. É e se cairmos e se ficarmos inconscientes, se não tivermos capacidade de ir lá, ou se ficarmos paraplégicos, se não tivermos capacidade de ir lá carregar no botãozinho para pedir socorro, ficamos lá horas a fio, não é? E eu lembro-me de uma história que me marcou imenso. No Rally do Dubai, um rapaz que caiu nas dunas, ficou a meia dúzia de metros da moto, ficou paraplégico, não conseguiu acionar a baliza, ele ficou vários dias até ser encontrado. E quando foi encontrado ele tinha queimaduras enormes, precisava de ser operado e não podia, devido às queimaduras, por estar exposto ao sol, embora tivessem andado à sua procura, não o conseguiram encontrar, não conseguiram ver. É um grão de areia, não é? Exatamente. Portanto, estas coisas todas mexem muito connosco. E, portanto, para além da solidão, para além do dormirmos no deserto, não comermos a horas decentes, não nos lavarmos, parecemos uns sem-abrigos, andamos sempre a cheirar mal do princípio ao fim, a arrastar os pés de cansaço, mas nós temos o nosso objetivo. Nós queremos muito, no meu caso particular, queria muito chegar ao fim. Isso sobrepunha-se a tudo. O que é isso de não me lavar? O que é isso de dormir mal? São pormenores, não tem importância nenhuma. O que é importante é chegar ao fim e isso sobrepõe-se a tudo. E é essa vontade que nos dá uma força. E quando eu falava das descobertas há bocadinho, era exatamente isso, essa força que nos dá, que a gente não percebe de onde é que ela vem. E essas descobertas são fantásticas. Olha, depois há aqui ganhaste uma data de títulos, faz favor de irem ao Elizabeth Jacinto ver o currículo, que aquilo são 10, 12 páginas, mas depois há uma fase em que decides, não, eu agora quero andar de caminhão. Olha, o meu último Dakar foi um Dakar extremamente difícil, teve uma história bastante triste e à conta disso, no ano seguinte eu não consegui reunir os patrocínios necessários para voltar ao Dakar, fiquei muito frustrada e comecei a pôr a hipótese de abandonar a competição. Enfim, eu queria muito continuar porque tinha aprendido muito, tinha um conhecimento que pouca gente tinha feito uma grande evolução como piloto e achava que ainda tinha muito para dar, mas na realidade não conseguia dinheiro para participar em provas e isso começou-me a pesar muito, a massacrar e eu demorei imenso tempo a andar ali a pensar, desisto, não desisto. E há um dia que eu ia na rua a dar contas à vida, a pensar, a refletir e de repente tomei a decisão. Ponto final, acabou. Se vou vender as motas todas, acabou a competição para mim. E nesse momento eu senti-me muito bem, senti-me... o mundo me pesava em cima das costas, ficou mais leve, eu respirei fundo, senti-me bem, mas aquele sentimento de bem-estar durou apenas uns segundos, porque logo a seguir eu pensei com os meus botões, espera aí, porquê é que eu não faço de caminhão? Nunca nenhuma mulher fez, se calhar é mais fácil arranjar patrocínios, e de repente vejo-me dentro de um caminhão a saltar as dunas, e aquela imagem disse-me tanto, que eu pensei com os meus botões, não, eu sou capaz, se fiz de moto, sou capaz de fazer de caminhão. Porque de facto, ter conseguido fazer o Dakar de moto naquelas condições em que eu fiz, sozinha, sem assistência, sem apoio nenhum, deu-me aquela sensação de ser uma super mulher. Se eu fiz isto, consigo fazer tudo o que eu quiser. Caminhão é uma brincadeira, vamos lá. Cheguei a casa e perguntei ao Jorge, Jorge, o que é que tu achas se eu tirasse a carta de pesados? Quem sabe um dia podia fazer corridas de caminhão?
Eu estava a fazer qualquer coisa, não me ligou grande importância e disse, pode ser uma ideia gira. E eu peguei na mala, imediatamente saí para ir à escola de instrução que era lá perto da minha casa, onde eu vivia na altura, perguntaram o que era preciso para tirar a carta de pesados. Tirei a carta em outubro e em janeiro estava a fazer o Dakar de caminhão sem saber ler nem escrever. Portanto, a história é simplesmente esta. Olha, e depois há ali o Paris-Dakar, que tem ali aqueles problemas de guerras e passa-se para o continente americano, não é? Para a Eco Race, que tu também, que foi difícil. Mas foi difícil por razões de percurso, de tudo aquilo que aconteceu. Eu, com a anulação do Dakar em África, todos nós partimos para a Argentina com muita expectativa e o que aconteceu foi, quando eu cheguei lá, encontrei um rally que não tinha nada a ver com o Dakar que eu conhecia. Ou seja, aquele Dakar que me tinha feito fazer 30 por uma linha para conseguir reunir as condições para estar lá, não era o mesmo, já não era esse rally. Ou seja, já não estava sozinha no meio do deserto, já não tinha que me bastar a mim própria, já não tinha que me ver confrontada com os meus medos e as minhas inseguranças. Eu estava num sítio onde havia toda a gente à minha volta, estradas de Alcatrão se eu não quisesse fazer as dunas difíceis, pessoas a perguntar-me o que é que eu precisava para me ajudarem. Eu achei que aquilo não era o meu Dakar. E para além disso, esse Dakar eu vivi uma história triste, que me deixou muito abalada, foi o facto do meu caminhão ter ardido completamente, por ter batido num buggy no meio de uma zona de pó muito denso, e eu de certa forma acho que a organização tinha certa culpa, porque enquanto em África a gente partia de minuto a minuto, na América Latina passámos a partir de 30 em 30 segundos, com um terreno que se desfazia completamente em pó e que nos tirava a visibilidade, e desde o primeiro dia que os veículos chocavam uns nos outros no terreno. E eu achei que aquela ganância da organização de ter as imagens cedo para mandar as imagens para a Europa tinha sido responsável por eu ter ficado sem caminhão. Por essa razão eu decidi não voltar lá mais e fiz a opção de voltar para a África por uma prova que tinha nascido entretanto para substituir o Dakar, que se chamava Africa Race, que era uma prova que ninguém conhecia, mas era exatamente o que tinha sido o Dakar antes. E foi por essa prova que eu depois lutei e que colaborei de certa forma que a prova ganhasse notoriedade e que ganhasse nome, que se tornou uma prova fantástica, muito correta em termos desportivos. Faz favor de dar. E que eu tive muito gosto em participar e no fundo aquele é o verdadeiro Dakar. Tu gostas Termina da em África. Dakar e o que eu gosto é da África. Gostas daquela areia. E estar sozinha gostas no meio daquela do areia. deserto e naquelas dunas passa no difíceis. instante. Eu tenho aqui, como podes ver, montes de folhas para falar contigo. Não vai ser possível, vamos fazer outras sessões destas. Mas voltando um bocadinho à escola, eu estive com meio dúzia de miúdos entre os 8 e os 11 anos e disse-lhes que hoje ia estar contigo e posso fazer perguntas? Podes, eu sou porta-voz. Portanto, temos aqui 2 meninas e 4 rapazes. Uma das meninas perguntava: a Elizabeth não tem medo de estar sozinha no deserto? E a minha primeira resposta é sim. Medo de estar sozinha, medo de cair, medo de me magoar, medo de ficar numa cadeira de rodas o resto da vida, no tempo da moto, depois de caminhão já não. Medo de muitas coisas, medo de fracassar, medo de ter insucesso. O medo é o nosso companheiro. O medo foi o meu fiel amigo durante estes anos todos. Como é que se vence? Nós aprendemos a lidar com ele. Se ele é nosso amigo, nós temos que o tratar bem. Ele ajuda-nos a não cometer erros, a não fazer disparates, a não nos precipitarmos, não é? Se eu tinha medo de cair, eu abrandava antes, quando sabia que via no roadbook uma mancha vermelha pintada para mim, significava que havia um grande perigo, e eu abrandava, passava mais devagar. Não caía, não me magoava, não perdia tempo, eu agradecia ao meu amigo medo. E por aí fora, portanto, o medo faz parte da nossa vida e nós temos que aprender a lidar com ele. Ele pode ser o nosso grande amigo e pode nos ajudar. E sempre foi o meu amigo ao longo destes anos todos. Olha, um jovem rapaz de 10 anos pergunta-me assim: a sério, que ele sabe mesmo apertar os parafusos? Olha, eu lembro-me de ir para a oficina ter com um mecânico e perguntar-lhe: se eu tiver esta avaria, o que é que eu faço? Se eu tiver aquela avaria, o que é que eu faço? Como eu não tinha muita prática, tinha medo de me esquecer, escrevia num papel aquelas avarias todas. E lembro de estar no meio do deserto com a moto parada, sacar da minha cábula e ler: bom, a moto não pega, pode ser esta razão. Sacar das minhas ferramentazinhas e resolver. E eu resolvi muitos problemas, não tendo muita prática de mecânica, consegui de facto resolver muitos problemas. Mecânica, depois de caminhão, nós para tirarmos a carta de pesados temos que aprender mecânica. E eu aprendi algumas coisas. Tinhas um livro de instruções. Aprendi como é que todo o caminhão funcionava. É claro que o caminhão
tem peças muito grandes e muito pesadas e sozinho é difícil, mas quando o mecânico precisava de ajuda, eu era a primeira a estar ao lado dele a ajudar. Olha, outro jovem diz-me assim, quando a Elizabeth cai da mota, consegue outra vez pô-la de pé e continuar a andar ou aquilo é muito pesado? Olha, a moto é muito pesada, 200 quilos, e eu lembro-me que eu levantava a moto, 1, 2, 3, à quarta a moto já não queria subir e era extremamente difícil. Tu sabes, eu, por ser mulher, envergonhava muito e nesses momentos eu pensava sempre, eu não devia estar aqui, não é? Este não é o meu lugar. Se eu fosse homem conseguia pôr a moto de pé, sou mulher, não sou capaz. E envergonhava muito disso e isso fazia-me sentir mal. E lembro de um dia chegar ao acampamento e ouvir o Bernardo Vilar a contar uma história dele, que tinha caído nas dunas, a moto tinha ficado numa determinada posição e ele não a tinha conseguido levantar. E naquele momento eu senti um alívio enorme. Afinal, não era só tu. Afinal, os rapazes também têm dificuldade em levantar a moto. E isso foi muito bom para mim, foi um peso enorme que saiu de cima. E de facto, as motas são muito pesadas e são muito difíceis de levantar. Por isso, normalmente, os motares no deserto, quando viam alguém caído, paravam para ajudar, porque de facto a gente precisa muito de ajuda. Olha, tenho aqui uma menina que está preocupada com o teu bem-estar. O que é que tu comes no deserto? Olha, a organização monta sempre uma tenda onde servem o pequeno almoço e o jantar. E durante o dia nós levamos alguma comida connosco, a organização dá-nos um pacotinho com meia dúzia de coisas, umas bolachinhas, umas barras energéticas, umas latinhas de conserva, e é isso que nós levamos para comer ao longo do dia. Pá, de mota, eles davam-nos 15 minutos ao final de 300 km de neutralização para pôrmos gasolina e aproveitávamos para comer qualquer coisa. De caminhão, eu passava muita fome quando ia de mota, e houve uma altura que eu aprendi a parar no meio do deserto, porque às vezes os 300 km eram muitas horas para lá chegar, e eu esgotava a minha energia, parava para comer tudo o que tinha nos bolsos e conseguir recuperar depois esse tempo, senão começava a cair e a magoar-me. A caminhão, eu montei uma caixa entre a minha baqueta e a baqueta do mecânico, quando eu tinha fome ele dava-me coisas para comer e eu ia conduzir e mastigando. Era mais fácil. E era muito mais fácil. Muito mais fácil. Outra das coisas que me perguntaram foi, e depois à noite, apesar de estar muito cansados, e se calhar ter tomado assim um banho ranhoso, diz ele, conversava com os outros motares? Sim, à noite, no acampamento que nós chegávamos, uma das coisas que a gente tinha, eu pelo menos tinha muita necessidade de falar com as outras pessoas, partilhar, desabafar as minhas emoções todas do dia, porque durante todo o dia andava ali fechada no meu capacete com muitas aflições, não é? E depois tinha muita vontade de... O meu marido era a primeira vítima, de chegar ao pé dele e dizer as coisas todas, mas ele queria era ir arranjar a mecânica da moto, não me queria ouvir. Então eu às vezes pegava nos meus tons de higiene, para um acampamento fora à procura de um sítio para tomar banho, encontrava outro, ia conversando com um e conversando com o outro, tentando perceber se os outros também tinham tido as mesmas dificuldades, a partilharmos os acontecimentos das etapas, se tinha sido difícil para todos. Isso depois dava-nos uma sensação de alívio, de partilha e de estar em comunidade com o resto dos pilotos do rally, e era muito bom. Eu não posso fechar isto sem falar das tuas bandas desenhadas. Tu já tens alguns livros de banda desenhada, que têm sido um sucesso. Pela necessidade de contar as minhas histórias, porque eu vivia vivia tantas aventuras, e depois os jornalistas só diziam, Elizabeth classificou-se num lugar tal. Eu dizia, mas eu vivi isto e ninguém sabe. E um dia tive vontade de pôr as minhas histórias verdadeiras numa banda desenhada, e depois achei que era egoísmo meu pôr só as minhas histórias, porque no fundo foram os outros pilotos portugueses que foram antes de mim que me incentivaram a participar, e por essa razão decidi contar as histórias dos portugueses que participaram de mota, as histórias verdadeiras, e portanto quem pegar naqueles livros que se chamam Os Portugueses no Dakar, são 2 volumes, 1 e o 2, só vai encontrar histórias verdadeiras. O que é nada ali é inventado. O que é fantástico. É verdade. A propósito das histórias verdadeiras, das muitas coisas que tu tens, e nós estamos a terminar este podcast, fica já aqui combinado, no Centro Comercial da Portela, um dia destes, vens cá novamente e agora é só para contar as tuas histórias verdadeiras. Sim, que tenho muitas. Não é que isto não tenha sido verdade. Sim, foi tudo verdade, mas só que tenho muitas histórias, mas isso são preciso muitos dias para contar as histórias. Não faz mal, a gente faz aqui uma sessão, porque estamos a trabalhar também com a escola primária mesmo aqui à frente e com o agrupamento de escolas, e tenho a certeza que o nosso anfiteatro vai se encher para tu contares as tuas histórias com slides. Foi uma coisa que nós não conseguimos fazer aqui. Elizabeth, obrigada por toda a tua história e por este incentivo. Muito obrigada. E um feliz Dia da Mulher para ti, Ana Lima, e para todas as mulheres que nos estiverem a ouvir. Muito obrigada. Que seja um dia
um princípio de muitas conquistas para o futuro de cada uma de nós. Fica a mensagem da Muito obrigada. Elizabeth. Obrigada, Elizabeth. Obrigado.